Eu queria conseguir passar um entendimento para vocês que, se você conseguir entender o que eu tô falando, vai transformar a sua vida. Presta atenção, a vida ela é feita de regras. É como se a vida fosse um jogo, tá? Um jogo feito de regras. E que cada área da sua vida é como se fosse uma fase. E que essa área ela tem um poderoso chefão, que você precisa entender como vencer ela. Sendo que esse poderoso chefão é você mesmo, é o seu eu, é todo o seu lado que te impede de conquistar tudo o que o Senhor te criou para viver. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, e isso é em todas as áreas, não é só na vida espiritual. Eu sou cristã e eu acredito que a vida de um cristão é de glória em glória. Eu acredito que nós fomos criados para ser cabeça e não cauda. Fomos criados à semelhança de Deus. Uma dessas semelhanças é o domínio. Dominar sobre as emoções, dominar sobre as obras das trevas também. Exercer sacerdócio, exercer reinado e não ser subjugado pelo pecado, subjugado pelas falhas normais que são provenientes do pecado na vida, tá? Vamos dar um exemplo simples aqui. Nós temos as áreas principais da vida, que é a saúde física, né? Emocional. Nós temos a saúde espiritual, tá? Temos a saúde financeira e a saúde nos relacionamentos. E eu posso dizer aqui uma saúde intelectual também, tá? Então, essas 5 áreas, cada uma dessas áreas vão ter regras. Vamos dar um exemplo do casamento, tá bom? Num casamento, você precisa entrar nele entendendo quais são as regras do jogo para você vencer esse jogo do casamento. Para você ter um casamento e você falar assim, nossa, esse é um casamento bom. Um casamento que você olhe, que as pessoas olhem e falem, nossa, eu quero casar porque eu quero ter isso que ela tem. Eu quero viver essa vida maravilhosa que eles têm. E o casamento foi feito para dar certo, foi feito para manifestar Cristo e a igreja. Então é para ser uma harmonia, cada um fazendo o seu papel, vivendo ali a abundância e prosperidade dentro da área do casamento. Então tem regras. Eu tenho que entender o que é ser uma mulher que edifica o lar, uma mulher que vai fazer bem e não mal ao marido todos os dias da minha vida. O que é ser um homem que protege, que provê, um homem que é sacerdote do lar, um homem que é liderança. Então, eu como homem preciso entender qual é o meu papel como homem no casamento e eu como mulher preciso entender qual é o meu papel de mulher no casamento. Primeira regra, eu preciso ter entendimento e conhecimento de qual é o meu papel no casamento. E quando eu for casar, procurar alguém, escolher alguém que também quer fazer dar certo e está se aperfeiçoando na sua área do casamento, que é o homem ou a mulher, tá bom? Então, eu preciso entender como é que eu devo tratar o meu marido? Como é que eu, homem, devo tratar a minha esposa? Eu entendo as regrinhas, essas regras, e eu as executo, eu me esforço para colocar em execução isso, e o meu casamento aos poucos vai se alinhando, aos poucos vai prosperando, aos poucos vai crescendo, e aos poucos vai dando fruto, para que outros casais possam comer esse fruto e também viver o que a gente vive, tá? Vamos a outra regra, espiritualidade. Eu sei que na vida espiritual tem regra e você vai perceber que todas essas regras elas demandam de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é uma regra para a vida. O povo de Israel perecia porque não tinha conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Na nossa vida também, hoje como cristãos, nós perecemos por falta de conhecimento de Deus, perecemos por falta de conhecimento sobre finanças, perecemos por falta de conhecimento sobre casamento, perecemos por falta de conhecimento sobre saúde. Quando nós não conhecemos uma área ao qual nós estamos inseridos nela, nós vamos perecer. Porque o conhecimento é primordial, o conhecimento é a base para que você possa fazer crescer qualquer área da sua vida. Tá? Então, na vida espiritual, na minha área espiritual, para eu ter saúde espiritual, como é que tem que ser? Preciso conhecer o Senhor. Eu preciso cumprir meu propósito de vida. Eu separo o propósito de chamado, né? Eu chamo o propósito de o que Deus me criou para ser e chamado do que eu fui chamada para fazer depois da queda, tá bom? Do homem. Então, para restaurar o homem
com Deus, para poder reconciliar o homem com Deus. Cristo rasgou o véu e eu preciso chamar pessoas para entrar no lugar que está de acesso para todos, tá? Então o chamado é isso, é a forma que o que você vai usar para atrair pessoas, trazer pessoas para entrar no lugar de intimidade e conhecimento de Deus que você já vive. Tá bom? Então, tem o propósito de chamado. Tem gente que inverte, chama de chamado e chama de propósito, não tem problema. Mas tem uma coisa que você nasceu para ser, que é ser íntimo de Deus, um com o Senhor, e o que Deus te chamou para fazer, para cooperar com o plano de salvação de Deus. Então, eu entendo, meu propósito é conhecer a Deus. Então tá, primeira regra espiritual, eu preciso conhecer o Senhor. Como é que eu faço para conhecer o Senhor? Preciso ler a Bíblia, preciso orar, preciso estar em congregação. É disso muito importante estar congregando, porque é congregando que você consegue praticar tudo que você vai aprender na Bíblia. Porque ser crente em casa sozinho é muito fácil, mas ser crente na comunidade, aí que você vai ver que você precisa ser muito moldado, tá? E não é só as pessoas que erram, não é, você erra muito também. Então você consegue entender o quão ruim você é, o quão ruim as pessoas são, mas também pode entender o quão bom Deus é e pode te transformar, e o quão bom Deus é e pode transformar o seu irmão. Você aprende a amar, a suportar um ao outro em amor. Então, eu preciso congregar, ler a Bíblia, orar, jejuar, ter as minhas práticas, minhas disciplinas espirituais. São as regras. Eu preciso praticar o evangelho, praticar o que Deus me ensina, que só assim que eu vou prosperar na minha vida financeira, que eu vou avançar na minha vida financeira, tá? Então tem regrinha na vida espiritual. Finanças, tem regras nas finanças também. Eu como cristão, eu sei que tem regras sobre ser generoso. Quando eu sou generoso, a Bíblia fala disso em várias passagens, que o generoso prospera. O quanto você dá é o quanto você recebe. Isso é uma regra natural. Você sendo cristão ou não, qualquer pessoa generosa, ela sempre vai plantar generosidade e vai colher abundância. Isso é um fato. Então, generosidade. Outra regra principal das finanças: não gaste tudo que você ganha. Se você ganha 2.000, você precisa guardar pelo menos 10% todo mês. Você precisa ter uma reservinha de emergência. Em Provérbio diz que o sábio, ele tem alimento em abundância, mas o tolo gasta tudo que tem. Ou seja, o tolo passa necessidade. Então, não gasta tudo que tem. Viver um degrauzinho abaixo de quanto você ganha. Pamela, eu ganho muito pouco. Então, você vai estudar, você vai se aperfeiçoar para que você possa crescer e ganhar um pouco mais. Porque se eu ganho um salário mínimo, você vai guardar o que ali? Não tem? Então eu vou estudar. Outra regra da finança: quem tem conhecimento ganha mais. É simples. Um conhecimento aplicado faz você chegar nos lugares muito mais rápido, de forma muito mais simples do que aquele que está usando só a força do braço, porque não fortaleceu o intelectual. Então eu preciso ter conhecimento e aplicar conhecimento para que eu possa fazer dinheiro de uma forma mais simplificada. Tá bom? Então, vamos lá, mais uma regra das finanças. Eu falei sobre ser generoso, né? Com as pessoas, com o lugar que você congrega, por favor. Não seja mesquinho, não seja alguém, cara, que você tá ali, você desfruta de tudo, do ar, da cadeira, dos eventos que tem, de tudo que tem ali, da limpeza do lugar, de tudo. E você, não concordo com o dízimo, não. Cara, 10%. É porque uma vez, algum dia eu posso entrar nesse assunto de dízimo aqui. 10% chega a ser infundado para quem tá vivendo a nova aliança. Você pode ver na igreja primitiva, eles não tinham esse negócio de 10%, não. Eles tinham 2, vendia 1. Tinha 2, dava 1. Eu só tenho 2 carros, eu dava um carro para alguém que é necessitado, eu dava o carro botava nos pés do sacerdote, caso eu não tivesse alguém, para poder dar. E o sacerdote dividia aquilo ali. Se eu tinha 2 casas, eu cedia uma e eu ficava com outra. Então era assim, a igreja primitiva era: eu tenho o suficiente, então eu compartilho o que foi abundante. O que tá sobrando, eu compartilho, né? Enfim, tem o caso também dos irmãos que tinham pouco e do seu pouco repartiram. Então, cara, nova aliança, ser cheio do Espírito Santo, não se ligar às regrinhas da lei. Dízimo é a regrinha da lei. Quando você tá na nova aliança, você sobrepuja muito. Sobrepuja e muito isso. Um coração grato, que entende o reino. Os 10% pra ele não é nada. Ele nem faz continha de 10% mais. Porque se for contar, o cara tá dando
muito mais, né? Eu vivo isso e quero continuar vivendo cada dia mais, generosa como Cristo foi generoso comigo, morrendo por mim na cruz, como Deus foi generoso comigo, entregando e ofertando seu filho para me libertar dos meus pecados. Mas enfim, tem regras na vida financeira. Trabalhar com zelo. Eu preciso trabalhar com zelo, porque quem trabalha com zelo e com dedicação, como para o Senhor e não para os homens, essa pessoa vai prosperar, porque ela faz tudo com excelência. Então vai ser sim a melhor loja, vai ser sim o melhor funcionário, vai ser sim um funcionário que chega com 2 meses de empresa e já cresceu mais do que o funcionário que está há 2 anos lá, preocupado com dinheiro. Porque eu sou cristã, eu estou preocupada em fazer tudo com excelência para o meu Deus. E é claro que as consequências vão vir, então tem regras na sua área financeira. Trabalhar com zelo, ser generoso, não gastar tudo que você tem. Como é que é com o cara que é generoso, o cara que trabalha com zelo, dedicação? Como é que esse cara prospera? Como que não vai prosperar? Na sua área de saúde, cara, busca conhecimento. Olha um exemplo aqui. Eu busco conhecimento, tá aqui, ó. Energia sem limite. Eu leio aqui, ó. A revolução da glicose. Aqui eu entendo o básico sobre alimentação. O básico. E faço o básico. O suficiente para não ser uma pessoa doente. Pronto, para ter energia, para viver a vida, para viver segundo a vontade de Deus. Então eu estudo conhecimento. Eu entendo ali que tem macros e micronutrientes. Eu preciso abastecer o meu corpo dos macros e dos micronutrientes. Hidratação, água, dormir. Preciso dormir o suficiente todas as noites. A maioria das noites, pelo menos, para poder ter saúde. Aí eu prospero na minha saúde física. O pessoal fala, como é que você consegue fazer tudo o que você faz? Olha que eu não sou alguém sobrecarregada, não. Eu tenho meus afazeres normais, mas eu faço as coisas que as pessoas falam assim, pô, eu queria fazer isso, mas não consigo. Mas que é natural para qualquer pessoa que tenha energia. Não é que eu sou super mulher, é que eu tenho energia. Eu me alimento minimamente bem, eu durmo minimamente bem, bebo água o suficiente, faço exercício físico. Então, automaticamente eu tenho energia para ir para cima, para conquistar o que Deus já liberou para mim. Então, a vida tem regras. E qualquer um, você pode ser cristão ou não, qualquer um que siga as regras de cada área da vida vai prosperar. Vai prosperar, entendeu? Se essa pessoa seguir todas as regras de finança, de saúde, de todas as outras áreas da vida sem ser a espiritual, se ele cumprir essas regras, ele vai prosperar. E se ele cumprir também a espiritual, ele vai prosperar. E qual o problema de nós cristãos? Que a gente quer entender as regras da espiritualidade. Infelizmente, nem todos eles entendem, mas não praticam. Então pode ver que, você pode ir na nossa igreja, 80% das pessoas que estão dentro da igreja são pessoas que têm uma vida espiritual rasa ou negativa. 20% são as pessoas que são profundas em Deus e que conhecem a Deus. Entendeu? Então, eu sou cristã, eu vou olhar para minha espiritualidade, mas vou olhar para todas as áreas também. Porque eu não tenho só uma vida espiritual, eu tenho uma vida financeira, tenho uma vida de relacionamento com as pessoas, com meu marido, com a minha família, com meus amigos. Eu tenho uma vida com a minha saúde, para cuidar da minha saúde, meu emocional, meu intelectual. Então, siga as regras, entenda quais são as regras. Não é um vídeo tão simples assim. Eu não dei fórmula mágica, eu te dei um caminho, conhecimento. Busque conhecimento sobre cada área da sua vida, aplique esse conhecimento e você vai ver a prosperidade acontecendo em cada área da sua vida.